Sejam muito bem-vindos a essa jornada espiritual que começa hoje. Eu quero já iniciar te dizendo que Deus quer te elevar aos altos patamares da vida espiritual. É isso mesmo. Deus quer te elevar. Deus quer te elevar aos altos patamares da vida espiritual, porque é esse o desejo do coração de Deus. Que nós possamos cada vez mais crescer nessa intimidade com Ele. Eu estou falando aqui sobre crescimento espiritual, amadurecimento na fé, fortalecimento em Deus. Eu estou falando aqui nessa vida interior que, ao longo desta jornada de 40 dias, você vai aprender a cultivar, a permanecer nesse diálogo íntimo com Deus. E isso fará de você, consequentemente, o melhor pai, uma melhor mãe, esposo, esposa, filho, profissional, religioso, consagrado, sacerdote, porque o estar na presença de Deus faz isso conosco. Faz com que nós sejamos ainda mais inteiros, não é? Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e estarei aqui acompanhando você ao longo desses 40 dias. Nós vamos, neste caminho, usar esta obra, né? Como eu falei em outros momentos, nos maiores clássicos aí da espiritualidade cristã, o livro Imitação de Cristo. Há uma canção antiga que diz mais ou menos o seguinte, né? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, perguntou-me, no meio de um sorriso, o que eu preciso para ser feliz? Esse ser feliz é a maior ânsia do coração, não é? Ser feliz. E a canção diz assim, não é? É preciso amar como Jesus amava. É preciso sentir como ele sentia, sonhar como ele sonhava. É preciso viver como ele viveu. Essa imitação de Cristo. Diante de tantas dificuldades que nós temos vivido, né? Seja na sua vida, na vida da sua família, na nossa realidade como nação, ou mundialmente falando, são tantos desafios para nós, né, que buscamos viver a nossa fé cristã, mas não apenas para nós. Os dias, de fato, são maus e é preciso que nós nos preparemos. Então, essas formações, na verdade, têm esse intuito também, sabe? De te fortalecer. Eu não tenho como te dar uma garantia de que as coisas não possam ainda piorar um pouco. Eu falo das situações externas a você. De acordo com a Sagrada Escritura, a tendência é que as coisas piorem ainda mais. Mas você pode melhorar. Mas você pode mudar. Mas você pode ser transformado e estar preparado para responder com a sua vida e superar todas essas dificuldades que aí estão. Para não se quebrar, digamos assim, diante da primeira tempestade. Outro dia alguém falava isso comigo, irmã Maria Raquel, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão no estado de pré-loucura. E diante de qualquer contrariedade, qualquer dificuldade, qualquer decepção, aquela loucura estoura. De fato, é um pouco isso mesmo que nós estamos percebendo. Um homem que se distancia, se desconecta da sua fonte, por isso não suporta. Não suporta uma decepção, não suporta uma desilusão, não suporta uma dificuldade, não suporta uma contrariedade, não suporta um pensamento diferente do seu. E aqui nós já temos violência, aqui nós já temos tragédia. Quantas tragédias aconteceram nos últimos dias? Na nossa nação. Quantas situações? E eu repito, de acordo com a Sagrada Escritura, a escuridão tende a aumentar. Mas você pode melhorar. E é essa a promessa que Deus está nos fazendo nessa quaresma. De elevar você, de te elevar para os altos patamares da vida espiritual. Como diz Santo Agostinho, olhando para os santos no seu tempo, se eles conseguiram, por que não? Eu também
Se eles conseguiram, com a graça de Deus eu também conseguirei. Esses dias eu gravei um vídeo, uma viagem em missão que eu fiz, num outro país, uma outra realidade, uma outra cultura, outras pessoas. E uma reflexão ali inundou o meu coração, a minha mente por alguns dias. Eu pensei quantas pessoas, ao ver um vídeo como esse, num país diferente, neve, etc., podem pensar, nossa, como a irmã Maria Raquel é feliz, né? Afinal, ela viaja em missão, ela conhece lugares novos, ela conhece pessoas novas. Meu querido, lê do engano. Na verdade, essas pessoas estão certas e erradas ao mesmo tempo. Estão certas porque eu sou muito feliz, mas não é por essa razão. Não é sobre lugares, não é sobre viagem, não é sobre sequer pessoas. É bom estar perto de pessoas, não é? Legais, de pessoas agradáveis, é claro. É bom visitar, conhecer um lugar novo, eu não estou negando isso aqui. Mas a minha felicidade, essa alegria e paz interior, não tem a ver com isso. E quem traduz isso muito bem em sua obra autobiográfica, História de uma Alma, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela vai dizer o seguinte, narrando a sua experiência numa das peregrinações que ela fez. Olha que interessante. Ela diz assim, durante toda a viagem, hospedamo-nos, ela e o seu pai, em hotéis principescos, ou seja, muito luxuosos. Jamais estive cercada de tanto luxo. É mesmo o caso de dizer que a riqueza não traz a felicidade, porque eu teria me sentido mais feliz sob o teto de uma choupana e com a esperança do Carmelo, do que entre lambris dourados, escadas de mármore branco, tapetes de seda e com amargura no coração. O grande desejo do coração de Santa Teresinha era consagrar a sua vida no Carmelo. Essa era a vontade de Deus para a sua vida. E aquela espera trazia uma certa amargura. E ela diz, eu bem o sentia. A alegria não se acha nos objetos que nos cercam. Nesses hotéis principescos, luxuosos, nesses lugares que eu estou conhecendo. Ela não nega a alegria do seu coração de conhecer esses lugares, inclusive eram lugares santos. Mas ela vai dizer, a alegria não se acha aqui, mas se encontra no íntimo da alma. Você conhece alguém que ele precisa sempre de uma novidade? É preciso sempre uma viagem, é preciso sempre uma coisa nova, é preciso sempre algum programa para suprir, para superar aquele tédio, aquele vazio interior muitas vezes, aquela angústia existencial. Santa Teresinha está dizendo o seguinte, essa alegria não se acha aí, não se acha nesse exterior, nos lugares, nas coisas, nas pessoas, mas encontra-se no mais íntimo da alma. Essa alegria encontra-se no mais íntimo da alma, pode-se possuí-la do mesmo modo numa prisão ou num palácio. Olha o que a maior santa dos tempos modernos está dizendo. Essa alegria pode-se sentir, pode-se possuí-la, melhor dizendo, do mesmo modo numa prisão ou num palácio. E aqui nós entendemos os santos, que em situações tão adversas estavam alegres, possuíam esta alegria, essa paz interior. Essa alegria se encontra no íntimo da alma. Porque no mais profundo desta alma habita Deus. E aqui nós vamos pedir ajuda a um outro grande santo. O nome dele, Santo Agostinho. Em sua obra Confissões, né? Sua obra Confissões, Santo Agostinho vai relatar essa experiência que ele viveu. 30 anos de busca, mas quem busca com sinceridade e com verdade acaba encontrando, como diz Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, não é? Quem procura a verdade procura Deus ainda que não saiba. E Santo Agostinho, ele está buscando esta verdade. E olha o que ele vai dizer. Tarde te amei,
Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. Fora te buscava e me lançava disforme nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. É que eu me recordo de uma outra grande santa, monja carmelita. Eu estou introduzindo o nosso caminho, tá? Eu iniciei te falando que Deus ia te elevar aos altos patamares da vida espiritual. Ele quer. Se isso vai se concretizar ou não, depende de você. Porque Deus nos chama a essa perfeição. Deus não nos chama a mediocridade. Pessoas que estão aí ao sabor, ao vento, né? Daquilo que lhe acontece no externo. No exterior, não. No centro da tua alma habita Deus. Daqui a pouquinho a gente vai trazer Santa Teresa d'Ávila para essa história. Segura aí. O papo aqui, a conversa aqui, ela tá densa. Mas vai pegando tudo isso aqui. Porque qual é também o meu intuito aqui? Aquilo que eu falei, eu vou te lembrar muitas vezes ao longo desse caminho. É exatamente que você se torne essa pessoa de uma alma forte. Uma pessoa forte. Com paz interior, com alegria no teu coração, por causa da certeza de uma presença. E aqui, aí se do dia para a noite o esposo decide, queira Deus que não, e nós rezamos para que isso não aconteça, o esposo resolveu deixar a casa. A esposa resolveu trair. É uma desgraceira aí fora, não é verdade, minha gente? O filho que está rebelde. É claro que nossos joelhos vão se dobrar, nossas mãos vão se erguer, a gente vai rezar pedindo que Deus proteja as nossas famílias, mas nós não temos como decidir pelo outro. Às vezes o outro, no momento de desatino, de loucura, insanidade, faz besteira. E é claro que isso entristece, que isso mexe com a gente, mas você não vai perder a sua paz. Você não vai se desmontar, como é o que nós estamos vendo aí. Você não vai perder a sua sanidade por causa disso. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu caminho com Deus. Eu sei qual é a minha meta. Eu sei para onde eu estou indo. E isso faz toda a diferença. Então, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: tarde te amei. Foram 30 anos longe de Deus. Mas durante este tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto. Alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. E ele buscou em muitas coisas, buscou em muitas pessoas, buscou numa vida libertina. Buscou no sexo, buscou nos prazeres deste mundo, buscou nas honrarias deste mundo. Como diz uma canção da nossa Madre Kelly, Ideal de Amor, buscando no mundo aquilo que lá jamais encontraremos. Que é essa plenitude interior. Como vai dizer Santa Teresinha, que me faz estar bem, estar feliz, estar em paz, seja numa prisão, seja num castelo. Parece algo tão simples, mas que o homem moderno esqueceu-se disso. Completamente. Esqueceu que tem uma alma, e por isso nós vamos pedir ajuda a Santa Teresa d'Ávila. Ela identificou já no seu tempo essa dificuldade. O homem esqueceu que tem uma alma, que é um homem também espiritual, que tem necessidades espirituais e que de maneira mais concreta ainda, há dentro dele há uma vida interior que precisa ser cultivada. Mas então, as preocupações deste mundo, como está no Evangelho, na parábola do semeador, as preocupações deste mundo, o desejo de honras, e tantas outras realidades vão sufocando esses espinhos. Ou melhor, vão sufocando a semente que é a palavra de Deus como espinhos. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, diz Santo Agostinho, porque tu me deixaste conhecer-te e eu entrei no meu íntimo. Onde ele encontrou Deus? No íntimo. Sob a tua guia consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Ele encontrou Deus dentro dele. É isso que Santa Teresa vai dizer. Deus habita no centro mais profundo. A sua alma é como um castelo interior. E é preciso entrar em si mesmo
para encontrar este Senhor. Quanto mais você se aproxima do centro, mais você se aproxima de Deus. E aqui vão muitas moradas que vão sendo atravessadas, onde a alma, na verdade, vai progredindo. Vou dar uma pausa aqui em Santo Agostinho e trazer essa frase de Santa Teresa. Veja o que ela vai dizer. É desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. Há muita gente fugindo disso aqui, como Adão quando pecou. Adão foge. Fugiu da presença de Deus. Mas, na verdade, fugiu de si mesmo. Como diz Santo Agostinho aqui, preste atenção. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, o majestoso movimento dos astros, mas passam ao largo de si mesmos. Alguém disse certa vez, o homem foi até a lua, mas não é capaz de fazer a viagem para dentro de si. É isso que Santo Agostinho está dizendo. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Santo Agostinho experimenta algo que muitos hoje experimentam. Ansiedade. Quantas pessoas ansiosas. Quantas pessoas até mesmo depressivas. Um vazio existencial. Um abismo vai atraindo outro abismo. Essa busca compulsiva por prazer, a fim de preencher este vazio e sanar essa tristeza crônica, essa depressão. Uma coisa vai arrastando a outra. E uma fé cada vez mais frágil, emocionalmente instável. Uma fé cada vez mais frágil que não responde aos desafios dos nossos tempos. Isso é muito sério. Esse esquecimento do interior gera consequências visíveis. Ansiedade, depressão, vazio, busca compulsiva por prazer, uma fé cada vez mais frágil e emocionalmente instável. Voltemos para Santo Agostinho. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Tu estavas comigo, Deus, mas eu não estava contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Olha que belo. Fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido, Adão, no jardim. Com medo de Deus, sem conseguir encarar as suas misérias. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Há tantas pessoas escondidas hoje. No mundo de tanta dispersão, de tanta distração. São palavras que imperam hoje, realidades que imperam hoje. Dispersão, distração. As pessoas não conseguem sequer identificar o que está passando com elas. Vão tratando uma coisa, mas na verdade é outra. Elas não conseguem identificar. E aí vão vivendo já falei várias vezes aqui, vão vivendo tratando sintomas. E não são capazes de tocar a raiz desse vazio, dessa ansiedade, desse vício, que aqui é uma busca compulsiva por prazer. Para não olhar para dentro, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Está aqui. Não é fácil. E Santa Teresa, nesse caminho, o castelo interior, a primeira morada, nós nos deparamos ali com esse caminho de autoconhecimento e não é fácil olhar para dentro. Não é fácil. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Há muita gente pensando que já está pronto para ir para o céu. Mas pergunta aí a quem te ama e está do teu lado, você acha que eu estou pronto para o céu?
No céu só entrarão os santos. O céu é o lugar dos perfeitos no amor. Talvez a pessoa diga, olha, eu acho que você vai para o céu, mas tem um purgatório ali no caminho. É preciso purificar já aqui, é preciso conhecer-se. O autoconhecimento, Santa Teresa vai dizer, oração sem autoconhecimento, valha-me Deus, está cheio. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que até rezam, mas que não se conhecem. Porque não há esse diálogo, não há esse contato íntimo. Não se enxergam à luz da verdade que é o próprio Deus. Tem medo. Santo Agostinho não quer enxergar o quão deformado, manchado e sujo ele está. Em meio à luta, recorre a um grande amigo Alípio e lhe diz, os ignorantes nos arrebatam o céu, e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. E assim me encontrava, chorando desconsolado. Chorando desconsolado. Olha a angústia existencial, o vazio. Mas é bonito porque no meio dessa escuridão a luz brilhará. Ele vai dizer, gritaste, rompeste a minha surdez. E é na experiência com a palavra de Deus que Santo Agostinho vive um processo tão belo de conversão, de romper então com o pecado que lhe afligia e lhe atormentava a alma. Por que essa não pode ser também a sua história? Quantas pessoas hoje estão de fato numa vida de pecado, nas suas compulsões? Mas não é por maldade, por malícia, mas um desejo de ser feliz. Mas estão procurando fora aquilo que só dentro encontrarão. E que nós começamos a falar exatamente sobre a necessidade dessa vida interior. Para isso, eu convido você a abrir a sua Sagrada Escritura. Lucas, capítulo 10. Ilustra bem aquilo que nós estamos partilhando hoje aqui. Lucas, capítulo 10. Nós vamos encontrar aqui Jesus na casa de Marta e Maria, na casa de Betânia, visitando aquela família que lhe é tão querida. Lucas 10, versículo 38 e seguintes. Abra a sua Bíblia. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu em casa. Ela tinha uma irmã Maria que, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Estava ocupada ali nas coisas da casa, para receber bem aquele hóspede. Era lícito o que Marta estava a fazer. Aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Dize-lhe que me ajude. Então, imagina aqui essa cena. Jesus entra na sua casa, você, juntamente com alguém da sua casa, vão se esforçar para receber bem esse divino hóspede, não é? Mas de repente, enquanto você está ali na cozinha preparando, não é, uma comida, preparando um suco, Jesus deve estar cansado, deve estar com fome, a outra pessoa já sentou-se aos pés de Jesus para ouvir, para ouvi-lo. E aí Marta vai fazer uma queixa que a princípio nos parece justa. Senhor, você não vai dizer nada? Não te importas que minha irmã fique aí enquanto eu faço tudo sozinha? Mas, meus queridos, primeira grande lição, há um tempo para cada coisa. O homem tem medo de entrar, né, de voltar-se para esse interior, porque aí dentro ele encontra um caos, a desordem. Então, há um tempo para cada coisa, há uma ordem. Hoje nós vivemos num completo caos. As pessoas não têm noção mais de prioridade e hierarquia. Elas meteram os pés pelas mãos. Se a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, a pessoa quer trabalhar todos os dias e não reserva um tempo para o Senhor ou dá para o Senhor o resto. Isso não vai dar certo. Em La Salete, Nossa Senhora aparece chorando porque as colheitas estão perdidas, o povo está passando fome e ainda coloca a culpa em Deus, porque no final a culpa ainda se joga sobre ele. Nossa Senhora aparece chorando e vai dizer, meu filho deu 6 dias para vocês trabalharem e 1 dia para vocês dedicarem, consagrarem a ele o domingo, dia do Senhor. Vocês não observam esse mandamento.
o dia do Senhor. E aí, quando tudo desanda, vocês não enxergam que não é a culpa de Deus, é consequência das suas atitudes, da sua desordem. É uma questão, é sair do caos para a ordem. Nós abandonamos a ordem e entramos no caos. A vida interior, esse cultivo da vida interior, e nós vamos falar, você vai entender. Eu ainda nem comecei o livro Imitação de Cristo, eu estou fazendo uma introdução, porque eu te fiz uma promessa, que foi o que Deus trouxe ao meu coração, que você seria levado aos altos patamares da vida espiritual. Cuidado, não é para você se orgulhar, até porque esse é um caminho que se faz descendo. Porque é com profunda humildade. O santo, ele é humilde. É um caminho de descida. Para Deus se vai assim, descendo. Ou seja, reconhecendo o nosso nada diante dele, que sem ele nós nada podemos fazer. Então, para chegar aos altos patamares da vida espiritual, é preciso descer. E descer ao mais profundo de si. Não para se desesperar com a sua miséria, mas aí para encontrar Deus que te redime, que te perdoa os pecados, que te diz a verdade. Como é esse contato com Deus? Meu povo, olha, é salvação. Mas trazendo aqui para ser de uma fácil absorção de todos, é questão de sanidade. Você encontrar Deus todos os dias. Maria Raquel, o que eu faço para não enlouquecer? Encontre Deus. E a grande notícia, que bom quando você tem tempo de ir à igreja mais próxima, adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E eu deixo com uma proposta, inclusive, para essa quaresma. Mas saber que onde eu estiver, ainda que numa avenida mais movimentada, numa Paulista, eu posso adentrar no mais profundo, me recolher um instante e ali eu encontro Deus. Vive Deus em cuja presença estou. Elizabeth, Santa Elizabeth da Trindade, monja carmelita, tratou tanto dessa inabitação. O céu é Deus e na minha alma Ele está. Como que você pode viver desprezando esse divino hóspede? Como você pode viver tão arraigado àquilo que está no exterior que uma cara feia te desmonta? Que, não sei, uma pessoa que não te cumprimenta acaba com o seu dia. Isso é escravidão, isso é tortura. Você não precisa viver assim. Porque existe um divino hóspede que habita na tua alma. Eu posso sorrir. Eu posso me alegrar, ainda que lágrimas vertendo, como diz Santa Teresinha, por causa de uma presença. Escreve isso no seu diário espiritual. Santa Teresinha trouxe qual é a alegria, a paz interior. É fruto dessa presença de Deus na tua alma. E aqui você já não está mais escravo, mais dependente das circunstâncias externas. A gente quer que tudo dê certo, claro. Mas quando ainda que tudo dê errado, você é essa pessoa que está firme. Está firme na rocha. Se não dá para esperar dias melhores, meus queridos, né? Considerando aquilo que a Sagrada Escritura nos traz enquanto profecia, os dias vão, né? Mas é claro que essa via sacra, é claro que esse caminho doloroso não é o fim, mas a glória, né? Então, de algum modo, nós podemos esperar sim o grande dia, mas a tendência é que as coisas piorem um pouco mais antes desse grande dia. Mas você não. Você pode decidir hoje, já agora abrindo-se à graça de Deus, ser uma alma forte, cultivando essa vida interior. Vamos prosseguir. Vamos lá, Marta e Maria. O Senhor, porém, me respondeu: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. Será que você também anda assim? Agitado, preocupado. Liga o noticiário, vê algo difícil e aquilo é ansiedade, é uma insegurança, é um medo, preocupado e agitado com muitas coisas. Mas você não leu o que está lá em Romanos 8, que diz assim: tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor? E tudo é tudo. Quando te perseguirem, quando te caluniarem, tem aí as bem-aventuranças. Quantas pessoas vão ficando tão distante dessa realidade? E são pessoas que caminham na igreja. São pessoas que dizem, que professam a fé cristã, católica. São pessoas que se consideram pessoas de Deus.
Mas as preocupações, as agitações vão te roubando desta presença. Veja, no entanto, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas, no entanto, uma só coisa é necessária. E é aqui que eu queria chegar. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Tem uma parte que não pode ser tirada, que não pode nos ser roubada. Podem nos roubar tudo, mas isso aqui ninguém toca. E aqui eu vou pedir ajuda a um frade dominicano, Padre Garrigou Lagrange, um grande teólogo do século XX, onde ele vai falar dessa única coisa necessária, que é exatamente a vida interior. E o que é a vida interior? É esse estar na presença de Deus. É esse adentrar no mais íntimo para estar com Deus, dialogar com o Senhor. E nós fazemos isso através da oração. Santa Teresa fala que essa é a porta do castelo interior. É a oração. A oração é relacionamento. Santa Teresa vai dizer que não dá uma alma que tem oração distraída, apressada, que a todo instante reza sem concentrar-se com quem está falando e naquilo que está dizendo, não tem vida interior. Não pode chegar aos altos patamares da vida espiritual. É preciso concentração. É preciso consciência com quem eu estou falando, do que eu estou tratando, como num relacionamento. Não pode ser algo mecânico, ainda que seja a resta de um rosário. Eu não posso fazer aquilo de maneira mecânica. Não, existe piedade na minha oração, existe afeto na minha oração, existe presença na minha oração. Vida interior, trato com Deus. E o Padre Garrigou Lagrange vai trazer uma observação muito importante para nós. Ele diz assim: a questão da vida interior se coloca hoje de uma forma mais grave que em outras épocas menos conturbadas que a nossa. Eu estou aqui com a obra As Três Idades da Vida Interior. Tá? Então ele vai dizer: a questão da vida interior se coloca hoje de uma forma mais grave que em outras épocas. É a época da dispersão, é a época da distração, como hoje. Eu repito, primeiro por questão de salvação, mas por tantas outras questões, para se manter inclusive a sanidade. Meus queridos, quem não tiver vida interior, isso implica sim silêncio, oração, recolhimento. Não vai aguentar. Não vai aguentar. E ele prossegue: isso decorre do fato de que muitos homens se separaram de Deus e tentaram organizar a vida intelectual, a vida social, sem Ele. Vê, a desordem. Outras coisas vêm em primeiro lugar. Com isso, os grandes problemas que sempre preocuparam a humanidade adquiriram um aspecto novo e, por vezes, trágico. Os grandes problemas que sempre preocuparam a humanidade agora adquiriram um aspecto novo e, por vezes, trágico. Querer prescindir de Deus, causa primeira e fim último, conduz aos abismos. Lembra? Nós estávamos passando ali um vazio que gera uma ansiedade, que gera uma depressão, que gera uma compulsão, enfim, que gera escravidão, que gera morte, que gera tristeza, que gera doença. Um abismo vai atraindo outro abismo. Não somente conduz ao vazio, ele vai dizer. Esse prescindir de Deus, viver como se Ele não existisse, eu acredito, né? O ateísmo prático, eu acredito que Ele existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Tem muita gente vivendo exatamente assim. Eu sei que Ele existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Ele vai dizer, isso conduz ao vazio, mas não só, conduz à miséria física e moral, que é muito pior que o vazio, a miséria. E assim os grandes problemas se agravam. E por fim as pessoas acabarão por perceber que será necessário reconsiderar a questão religiosa e reconsiderá-la a fundo.
será preciso posicionar-se concretamente por Deus ou contra Deus. Mateus 12:30. Quem não está comigo está contra mim, diz o Senhor. Será preciso assumir uma posição. E aqui temos o problema da vida interior em seu aspecto mais essencial. É assim que as grandes tendências modernas, científicas ou sociais, em meio aos conflitos que surgem entre elas e apesar da oposição entre os desígnios dos seus representantes, convergem para a questão fundamental das relações íntimas do homem com Deus. Ele está dizendo, não vai ter como fugir disso. Não há solução puramente humana para a degradação moral, física, que nós estamos vendo aí. A degradação do ser humano. Não há solução humana. É preciso recorrer a Deus. Vai ser preciso reconsiderar a questão religiosa. Chega-se a isso depois de muitos desvios. Quando o homem não quer mais cumprir seus grandes deveres religiosos para com aquele que o criou e que é o seu fim último, como não consegue viver absolutamente sem religião, o Catecismo da Igreja Católica diz que o homem é um ser religioso por natureza. É um ser religioso por natureza. Ele tem necessidade, isso é estruturante nele. Então, como ele não pode viver sem religião, ele fabrica uma religião para si. É o que nós estamos vendo. Ele vai fabricar uma religião para si. Ele faz da ciência a sua religião. Ele faz do culto à justiça social uma religião. Qualquer ideal humano que ele acaba por considerar de uma forma religiosa e até mesmo mística para substituir o ideal superior que abandonou. E assim ele se desvia da realidade suprema e cria para si uma infinidade de problemas que, querendo ou não, somente poderão ser solucionados pelo retorno à relação íntima da alma com Deus. Como é que nós vamos resolver os problemas intensos aí familiares, os problemas da nossa juventude, os problemas das nossas crianças, crianças depressivas e ansiosas, o uso excessivo de telas e tantas outras questões, com vínculos fragilizados? Nós vamos voltar para essa questão fundamental. Vida interior. Entrar no castelo, oração, autoconhecimento. Meus queridos, se você pegar todas as questões que aí estão, elas vão ter na base, no fundamento, na raiz, algum desvio exatamente aqui. Se eu não parto daqui, dessa verdade revelada, se eu não parto dessa relação íntima com Deus, tudo acaba se relativizando, tudo acaba se arruinando. Como está na parábola, né? Aquele homem que construiu a casa sobre a areia. Quando o vento sopra, quando a tempestade vem. É interessante, inclusive, a passagem da tempestade acalmada, não é? Quando Jesus está no barco dormindo, a tempestade ruge lá fora. E os discípulos vão até Jesus dizendo, mestre, não te importas que estejamos perecendo? Né? Nós estamos perecendo. E Jesus desperta e vai dizer, homens de pouca fé. Mais uma vez eu quero te recordar isso aqui. Não importa o tamanho da tempestade lá fora. Quando existe aí um homem interior, quando existe aí uma alma forte. O que define a sua vitória não é o tamanho da tempestade lá fora, o tamanho da perseguição, se é maior ou menor. Não são as circunstâncias onde lhe colocam. Ah, se eu estiver no mosteiro de Fortaleza, eu vou ser santa. Se eu estiver no mosteiro, aí eu não consigo. Não. Ainda uma pessoa escrava das situações externas. É uma alma forte. Se a minha família fosse assim, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquelas características, se eu tivesse aquelas habilidades, não. Não é condicionar a essas situações que são externas. Mas é um homem, uma mulher de vida interior, uma alma forte, eu repito. O livro de Provérbios vai falar isso. Você pode ter até um corpo sadio, mas se a sua alma está em frangalhos, até o teu corpo vai desabar.
Do contrário, você pode ter um corpo ao quebrado. Nós vemos isso em tantos santos. Um corpo que está se consumindo, mas uma alma forte. E aí, aqui existe paz interior, ainda que se consumindo. São Paulo vai dizer, um homem exterior que se gasta, mas um interior que se renova. É sobre isso, é vida interior. Podemos entrar na imitação de Cristo agora? É preciso que você compreenda isso aqui. Que você tem uma alma, que Deus habita no centro, que é preciso entrar, que é preciso oração, recolhimento, que é preciso estar na presença de Deus. Não fora, como diz Santo Agostinho, mas que está dentro de ti. E esse Deus te faz capaz de amar. Esse Deus te faz capaz de perdoar. Nós vivenciamos há alguns dias uma tragédia terrível que acometeu ali uma família inteira. Ciúme, adultério. Mas a gente não se trata de um julgamento, mas quando a gente reflete, medita, porque o sábio pode aprender com essas situações, não é? Pensa, por que essa pessoa, de repente, não poderia ter dado uma resposta diferente? De repente, conhecendo as suas próprias misérias, as suas limitações, uma alma fortalecida em Deus. Perdoar, por exemplo, e perdoar não significa nem continuar com a pessoa, mas só é capaz de viver isso, como diz Jesus, me oferecer a outra face, se eu estou nessa presença. Do contrário, nós vamos viver todos numa condição pior do que os animais. Porque não se trata apenas de estar seguindo instintos, mas o pecado original causou uma desordem tal que a nossa situação ela se torna muito pior do que a de um animal. Nós vamos tendo reações descompensadas mesmo. Eu estou falando de liberdade interior, de paz interior, estou falando de felicidade, estou falando de algo prático aplicável no seu dia a dia. Porque tudo bem, você pode chegar para mim e dizer, Maria Raquel, reze pelo meu esposo. Eu não aguento mais sofrer com o mau jeito dele. E eu vou rezar. Você está rezando. Mas pode ser que essa mudança venha, pode ser que essa mudança não venha, pode ser que ela demore a vir. Mas, se você se deixa fortalecer em Deus e forjar essa tua alma para, não é ser indiferente a essa situação, mas ser superior a ela, e aqui então é orgulho também, para não permitir que essa situação defina, condicione a tua paz interior, a tua alegria. Isso é algo extraordinário, não está refém. Vive Deus em cuja presença eu estou. Para finalizar as considerações do padre Garrigou Lagrange, ele diz ainda que, ainda na introdução desta obra, quando eles querem prescindir de Deus, o lado sério da vida muda de lugar. Se a religião já não é algo sério e importante, mas sim algo que nos faz rir, então é preciso buscar a seriedade em outro lugar. Ela é colocada, ou se pretende colocá-la na ciência, na atividade social. Quer-se trabalhar religiosamente na busca da verdade científica, ou para estabelecer a justiça entre as classes e os povos, e depois de algum tempo ser obrigada a perceber que isso só levou a uma imensa confusão. E que as relações entre os indivíduos e os povos se tornam cada vez mais difíceis, senão impossíveis, quando você tira Deus desta base. Olha o que ele está dizendo, a relação se torna difícil ou quase impossível dentro da sua casa, a sua família, por exemplo. Nós vivemos aqui no mosteiro com 150 religiosos. Não tente fazer isso na sua casa. 150 religiosos, pessoas completamente diferentes umas das outras. Você tira por mim pela irmã Maria Joana, por exemplo. Somos pessoas diferentes. Não se trata de ser melhor ou pior. Diferentes. Personalidade, temperamento, educação. Diferente. Mas por que né, aos trancos e barrancos, né? Mas por que dá certo?
Porque tem Deus como fundamento. Por que que, apesar de todas as misérias que cada um traz, existe uma sadia convivência? Existe o amor, a misericórdia, o perdão, o recomeçar, porque nós temos Deus por fundamento. Então, se você retira isso, se você deixa de lado a sua vida interior, o padre Garrigou Lagrange está dizendo, essa convivência se torna difícil, senão impossível. Está aqui quantas famílias rachadas, quantas famílias em ruínas. Como é que está o tempo? Vamos seguindo aqui porque eu ainda vou entrar na imitação de Cristo. Olha que interessante, é evidente, como disse Santo Agostinho e São Tomás, que os mesmos bens materiais, ao contrário dos espirituais, não podem pertencer a várias pessoas integralmente ao mesmo tempo. A mesma casa, a mesma terra não podem simultaneamente pertencer em sua totalidade a muitos homens, nem o mesmo território a muitos povos. Daí o terrível conflito de interesses que acontece quando esses bens inferiores são ardentemente considerados como um fim último. Mas ao contrário, como diz Santo Agostinho, gosta de insistir, os mesmos bens espirituais podem pertencer simultaneamente, integralmente a todos e a cada um. Os bens espirituais podem ser partilhados. Na verdade, quanto mais, inclusive, você partilha, mais eles frutificam. Sem que um prejudique o outro, podemos possuir plenamente a mesma verdade, a mesma virtude, o mesmo Deus. E aí ele cita Mateus 6, 33, buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. O homem moderno, ele... O que é que nós estamos vendo aí fora? Ele inverteu isso aqui. Ele parte dos bens materiais. A prioridade dele é essa. E aí nós temos confusão. Mas se eu parto dos bens espirituais, tudo me é dado em acréscimo. Não escutar essa lição é provocar a própria ruína. Não escutar essa lição é provocar a própria ruína. Vamos entrar então na obra que vai nos acompanhar ao longo desses 40 dias. O livro Imitação de Cristo, como eu falei, um livro que forjou grandes santos, que vai forjar a sua alma nesses próximos dias. Finalizando essa nossa introdução, eu quero apenas citar ainda mais uma vez Santa Teresa, não é? Porque nós vamos fazer uma experiência muito bonita. Nós vamos percorrer esse caminho proposto por Santa Teresa, o castelo interior, as moradas. Ela fala, traduzindo essa vida interior, essa busca de Deus, mas em cada morada nós vamos utilizar o livro Imitação de Cristo para viver aquilo que Santa Teresa ensina. Não é? Então, na primeira morada, ela vai trazer algumas grandes dificuldades naquela alma que decide começar a ter vida interior. Você, por exemplo, você se decidiu fazer uma quaresma, buscar a conversão do coração, estar aqui ao longo de 40 dias, fazer esse caminho, para assim como Maria, né, escolher a melhor parte, mas de repente vem um desânimo. Você não se sente capaz, ou você tem medo de não perseverar, vem a inconstância, uma vontade ainda fraca. Então, nós vamos trabalhar cada um desses pontos. Né? Cada um desses pontos, como vencer o desânimo, como vencer a superficialidade na vida espiritual. Até tenho vida espiritual, mas é tão superficial. Como vencer esse medo de cair, de falhar. Então, é um caminho muito bonito que nós vamos fazer. E veja, adentrar na primeira morada, Santa Teresa traz essa imagem do castelo, e são várias moradas até que nós cheguemos ao centro, onde se encontra o rei. Interessante que à medida que você avança, o demônio vai perdendo força. Sim, porque não sai... É graça, mas não é de graça, né? No sentido de que existe alguém que vai se opor. Quando você decide, como Maria, escolher a melhor parte, ter vida interior, trato íntimo com Deus, o inferno vai se levantar. O inferno se levanta.
Porque o maligno não quer. E aqui ele vai se valer das suas fraquezas, as fraquezas da sua carne, as brechas. E o mundo também vai fazer ali o seu contorno também, né? São os 3 grandes inimigos da alma, como diz São João da Cruz. Por isso que é tão importante se posicionar, né? E você se posicionou ali, lembra? Quando o padre Garrigou Lagrange trouxe, né, citando o Evangelho, as palavras de Nosso Senhor, quem não se decide por ele está contra ele. Então, é preciso tomar uma decisão. E aí, o primeiro passo é essa decisão. Eu quero ter vida interior. Eu citei tantas situações aqui, na sua família, na sua vida pessoal. Eu tenho certeza que você almeja por essa liberdade interior. Então, é preciso entender isso aqui, tá? Nós vamos enfrentar todas essas dificuldades para vencê-las. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Santa Teresa diz que para entrar na primeira morada, adentrar na primeira morada é atravessar o portal da vida espiritual. É a decisão concreta de buscar a Deus dentro de si, reconhecendo que a maior miséria do homem é viver sem Ele. Eu, certo dia, fui ao presídio e lá visitei uma pessoa e ele começou a conversar comigo, né? E já há muitos anos que ele está ali, são 17 anos naquele presídio. E ele me falou algo que me tocou profundamente. Lembra de Santa Teresinha falando, não importa se está numa prisão, no palácio? Então, naquele presídio, há 17 anos, eu perguntei, falei, como é possível suportar essas grades por 17 anos? Mal ver o sol. E ele me falou assim, claro, muito consciente de que errou e está reparando o mal que fez, mas disse, irmã Maria Raquel, foi aqui, foi nessas condições que eu encontrei a Deus. Lá fora, eu vivia drogado, fazendo o que eu não devia fazer, sem consciência, prescindindo de Deus, sem Deus. E aqui dentro, foi aqui que eu encontrei Deus. Onde esse homem encontrou Deus? Dentro. Quando cessou o barulho exterior, quando ele foi obrigado a recolher-se, e claro, que ele se abriu à graça, né? Há muita gente que está ali dentro e que infelizmente não conseguiu fazer esse caminho. Ele se abriu à graça. Pessoas foram até ali para pregar a palavra de Deus e que é a importância de estar anunciando a todo instante. E ali ele viveu um encontro com o Senhor. E agora está terminando de pagar a sua pena, de cumprir a sua pena. Mas é uma outra pessoa. Eu estou dizendo que foi certo o que ele fez, eu não estou entrando nessa questão. Estou falando da experiência que ali dentro ele vive. Naquelas condições tão terríveis aos olhos humanos. Então, é a decisão concreta de buscar a Deus dentro de si, reconhecendo que a maior miséria do homem é viver sem Ele. Ou imaginar que pode fazer o bem sem o seu auxílio. Reconhecer que a maior miséria do homem é viver sem Deus. Qual é a maior miséria? É viver sem Deus. É essa a miséria, viver sem Deus. Ou imaginar que nós podemos fazer o bem sem o auxílio dele, sem o auxílio da graça. Esse primeiro passo produz então frutos muito concretos. E se entrar no castelo, passar a ter vida de oração. Quais são os frutos? Será que você deseja colher esses frutos na sua vida? Liberdade interior. Ao entrar nesse castelo, na primeira morada, a alma começa a libertar-se da dispersão, da escravidão das opiniões, com todas pessoas escravas do que os outros dizem, do que os outros pensam, dos impulsos e dos pecados habituais. Ainda há lutas que perturbam o interior, sim, nessa primeira morada. São 7 moradas, nós vamos aqui ao longo dessas 7 semanas avançando a promessa de levar aos altos patamares da vida espiritual. Ainda há lutas que perturbam o interior, mas já não se vivem conscientemente.
surge a consciência espiritual. A consciência da presença de Deus. Isso já muda muita coisa. A liberdade interior. A alma liberta-se, começa a libertar-se da dispersão e da escravidão das opiniões, dos impulsos e dos pecados habituais. Ainda há lutas que perturbam o interior, mas já não se vivem conscientemente. Surge a consciência espiritual. Ela sabe estar na presença de Deus. A humildade, ao olhar para Deus, a alma começa a se conhecer. Teresa ensina que a comparação com a grandeza divina revela a nossa pequenez. Uma coisa branca parece muito mais branca ao pé de uma negra. Então, o autoconhecimento gera também a humildade. A alma percebe que todo bem vem de Deus e que sem Ele nada pode. Então, a liberdade interior e a humildade, porque eu começo a me enxergar à luz de Deus. Tomo consciência da minha miséria. O temor de Deus e a humildade. Quem Ele é, né? Santa Teresa vai dizer, Ele é, eu não sou. Ele é, eu não sou. Desprendimento, ao descobrir o valor da alma, a pessoa passa a relativizar o que antes parecia tão essencial. Toda a sua força, toda a sua atenção voltada para o externo, para o material, para o que passa. Não, ela descobre o valor dessa vida interior. Santa Teresa lamenta que cuidemos tanto do corpo, das aparências e tão pouco do interior. Alguma coincidência com o que nós estamos vendo aí, não é? As pessoas cuidam tanto do corpo, da aparência, mas tão pouco do interior. É o que diz Jesus no Evangelho. São belos por fora, mas por dentro sepulcros caiados. Estão carcomidos, estão cheios de cupins. Aí quando bate o vento, não suporta, desmorona. Quem entra na primeira morada começa a reorganizar prioridades. Você quer ter uma vida em ordem? Uma vida ordenada em Deus? Quem entra na primeira morada começa a reorganizar suas prioridades. Deus, família, trabalho. E nasce aqui a caridade, o amor. É o vínculo da perfeição, né? No final desta vida, no ocaso desta vida, seremos julgados pelo amor. É bíblico, São João da Cruz nos traz isso. Tudo passará, a caridade jamais passará. A primeira morada, a caridade passa a nascer no coração. É o fruto mais alto. A alma passa a vigiar suas atitudes, evita murmurações, busca viver melhor com os outros, o amor fraterno começa a purificar-se. Vamos abrir então o livro Imitação de Cristo. Pega o seu livro agora. A Marijana está com o seu aí. Livro 3, livro 2, primeiro capítulo. Quer ler? Vai tratar do convívio interior. Tudo isso que nós falamos aqui, de uma maneira bem profunda. Ele vai citar Lucas capítulo 17, versículo 21. Se você não tem imitação de Cristo, pode abrir também a sua Bíblia. Lucas 17, 21, rezar com essa passagem depois. Jesus vai dizer assim, o reino de Deus está dentro de vós. Está vendo? Aquilo que nós falamos, né, com base nos santos, é bíblico. O reino de Deus está dentro de vós. Converte-te ao Senhor de todo o teu coração. É a grande proposta do período quaresmal. O Senhor vai dizer já hoje, na liturgia da palavra, rasgai, não as vestes. Né? Era um costume do Antigo Testamento, rasgar as vestes era um sinal de penitência, de arrependimento. O Senhor vai dizer, não, na liturgia da palavra hoje, rasgai os vossos corações. Deixai-vos reconciliar com Deus, vai dizer o apóstolo. Converte-te ao Senhor de todo o teu coração. Um pedaço é de Deus, outro pedaço... Não, converte-te ao Senhor de todo o teu coração. E abandona este mísero mundo. E tua alma encontrará paz. Aqui, repouso, descanso. Quem quer repouso? Quem quer descanso? Quem quer paz? Está aqui. Converte-te ao Senhor de todo o teu coração e abandona este mísero mundo. Né? Lembra Jesus falando? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui como peregrinos, a nossa pátria definitiva é o céu. Por que nos apegar aqui às coisas, às pessoas? Até mesmo quando você cultiva a vida interior, você vive o luto de uma maneira sadia. Sim, é normal que ao perder alguém muito querido, nós sintamos. Como disse Santa Teresa, quando deixou a casa dos seus pais, os ossos dela estavam se desfazendo, né? É normal.
né? É humano. Mas não é normal querer, digamos que, de algum modo, enterrar-se com essa pessoa. Morrer junto com essa pessoa. Não. Existe uma vida, existe uma missão a ser cumprida. Outro dia eu conversava com os pais de uma jovem que faleceu com um grande testemunho de santidade. E eles falavam para mim que, irmã Maria Raquel, havia uma dor muito grande. Né? Vocês irão acompanhar esses dias aqui, eles estarão rezando o rosário conosco, os pais da Duda, mineira, que faleceu há pouco, né, de um câncer, faz um pouco mais de um ano. E essa menina viveu o seu câncer, a doença, a enfermidade, convertendo a família inteira. E no seu velório, não só o semblante da Duda ali, né, trazia essa expressão de serenidade, como geralmente nós vemos nos santos, mas a sua família, os seus pais me testemunhavam dizendo, a gente até ficou numa situação meio constrangedora, porque as pessoas não entendiam. Foi motivo de falatório na cidade. Como é que nós estávamos tão serenos, tão em paz, tão conformados? Por quê, meus queridos? Por causa da vida interior, por causa da certeza do céu, por causa da certeza absoluta, não sem dor da saudade, de que a Duda contempla a face de Deus, entrou na glória. E de que aquele sofrimento aqui teve um fim. É o que eu chamo, né, o agridoce. É amargo e é doce. Vai junto. Então, aprende a desprezar as realidades externas e a entregar-te às internas. Marta estava lá, ocupada com os muitos afazeres. Quantas pessoas de igreja, como se diz, estão no ativismo desenfreado, fazendo muitas coisas e até as coisas de Deus, né? Mas trocaram, essa frase a gente já ouviu tantas vezes, as coisas de Deus pelo Deus das coisas. Isso não agrada ao Senhor. Então, aprende a desprezar as realidades externas e a entregar-te às internas. Maria escolheu a melhor parte. E verás o reino de Deus dentro de ti, Santo Agostinho. O reino de Deus é, pois, paz e alegria no Espírito Santo, coisa que aos ímpios não se dá. Romanos 14, 17. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Isso os ímpios não têm. Paz e alegria no Espírito Santo, aquele que prescinde de Deus, que insiste numa vida sem Deus, ele não tem isso aqui. A paz interior, a alegria interior, ele não conhece. Talvez sensações, emoções, mas paz interior e alegria interior, não. E não existe nenhum potinho por aí. Nenhuma vitrine, de nenhuma loja, de nenhuma farmácia, de nenhum shopping. Não tem. É só no Espírito. É só no Espírito. Cristo virá a ti mostrando-te a sua consolação. Na minha angústia tu me consolaste. Cristo virá a ti. Se para ele viveres preparado no teu interior, se para ele estiveres preparado no teu interior, uma digna mansão. Esse castelo precisa ser continuamente limpado, purificado, em especial por meio dos sacramentos, por meio de uma vida virtuosa. E toda a sua glória e encanto vem de dentro. E ele aí se compraz. Toda a sua glória e encanto vem de dentro. Frequente a sua visita ao homem interior. Imagina, doce conversação. Se é bom conversar com alguém que a gente ama, imagina essa doce conversação com o Senhor. Agradável consolação, muita paz, familiaridade assaz estupenda. Tudo isso são frutos dessa presença de Deus na alma. Consolo, paz, doce conversação, familiaridade, alma fiel. Eia, para tal esposo prepara o teu coração, de modo que se digne de vir e de habitar em ti. Assim, pois, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E nós viremos a ele e nele faremos morada. Em ti. Lembra do presidiário, do homem que naquela condição encontrou Deus? Ele ouviu a palavra, ele guardou a palavra. João 14, 23. Jesus diz, nós viremos a ele e nele faremos morada. Dá lugar então a Cristo e nega a entrada a todos os outros. A todos os bichos peçonhentos, né? A todas as outras criaturas que querem lhe ocupar o trono. O trono é só Deus. Dá lugar, então, a Cristo.
Tenho certeza que você já viu a experiência de, como esse próprio testemunho que eu trouxe, né, dos pais que perdem uma filha ainda com 17 anos. E você olha para eles ali, quantas pessoas naquele sepultamento e diziam, não, estou acreditando. Como é possível? Como é possível que alguém esteja tão em paz assim, diante da perda de um filho? Como é possível que uma mãe esteja tão serena? É possível. Por causa disso aqui. Como é possível que alguém reaja dessa maneira, diante de uma afronta, alguém reaja com essa mansidão? Eu não quero esganar, matar. Como é possível? Como é possível calar, no meio de uma discussão, calar? Saber perder para ganhar? É possível. É possível por causa exatamente dessa habitação, dessa presença de Deus. Quando tiveres a Cristo, rico serás e isso te basta. Ele próprio será teu provedor e fiel procurador em todas as coisas, de modo que não tenhas de esperar nos homens. Esperar nos homens, meu povo, é decepção garantida. Não, espere em Deus, espere em Deus. Os homens, ele vai explicar por quê. Os homens, com efeito, mudam depressa e rapidamente fraquejam. A gente está de bom humor hoje, está de bom humor agora, está de mau humor daqui a pouco, depois está de bom humor de novo. Agora quer, amanhã não quer, depois quer de novo. Hoje prometeu fidelidade para sempre, amanhã foi infiel. O homem, ele muda depressa e fraqueja rapidamente. Cristo não. Permanece para sempre e está firmemente de pé até o lado, até o fim. Não é? Quantas pessoas chegam e dizem, nossa, um grande amigo me traiu. Um esposo, uma esposa. Cristo não. Cristo está contigo até o fim. Jó 14, 2 e João 12, 34. Não se há de depositar grande confiança num homem frágil e mortal. Por mais útil que seja, por mais amado que seja, nem muita tristeza se deve sentir pelo fato de que nos contraria ou contradiga. Não espera outra coisa de você. É bom quando a gente já passa uma régua assim, né? Assim, eu confio, mas se houver uma queda, eu sabia que isso aí podia acontecer. Mas só a alma firmada em Deus tem essa liberdade interior. Os que hoje estão contigo podem contrariar-te amanhã e vice-versa, porque mudam frequentemente de direção como a brisa. Põe toda a tua confiança no Senhor e que Ele seja seu temor e teu amor. Provérbios 3, 5. Ele responderá por ti e o fará bem como for melhor. Isaías 38, 14. Não tens aqui uma cidade permanente, onde quer que estejas, estrangeiro serás e peregrino, e não terás repouso sequer uma vez, a menos que esteja intimamente unido a Cristo. Tu não terás repouso aqui, tu és peregrino aqui. Você não vai ter repouso aqui. Peregrino, ele está sempre caminhando, a menos que esteja unido a Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, encontrareis descanso. O que olhas aqui à tua volta com atenção, não sendo este o lugar do teu repouso, nas celestes realidades há de estar tua morada, e todas as coisas hão de olhar-se como que de passagem. É lá. Né? Buscar as coisas do alto, o olhar está fixo lá, porque tudo aqui é passageiro. Não vamos levar nada daqui. Até a gente, hoje nós vamos escutar na missa, tu és pó e ao pó tu hás de voltar. Não tens aqui uma cidade permanente, onde quer que estejas, estrangeiro serás. Na celeste realidade há de estar a tua morada. Todas as coisas passam, e tu também passarás. Sabedoria 5:9. Guarda-te de apegar-te a elas, para não seres seduzido e pereceres. Junto ao Altíssimo esteja o teu pensamento, e a Cristo se dirija a tua prece, sem interrupção. Se não sabes entregar-te à especulação de realidades altas e celestes, então descansa na paixão de Cristo e habita de bom grado nas suas sagradas feridas. Não é? Se não consegue te aplicares a grandes meditações, exercícios, então entrega-te à paixão de Cristo. Medita a paixão de Cristo nas feridas de Jesus. E ali você vai alcançando essa libertação. Se devotamente te refugiares nas feridas, nos estigmas de Jesus, você vai sentir consolo na tribulação.
muita atenção, não prestarás nos desprezos dos homens e facilmente tolerarás as palavras dos detratores. Olha o que ele está dizendo. Se você se aplica a meditar a paixão de Cristo, a vida de Cristo, a imitação de Cristo, você vai sentir consolo nas suas tribulações. E não dará muita atenção nos desprezos dos homens e tolerarás facilmente as palavras dos detratores. É o céu na terra, literalmente. Imaginou isso aqui? Consolado na tribulação. Não vai se importar com o que os outros estão falando de você, com a opinião dos outros. Não vai estar nem aí para o desprezo dos homens. Minha gente. O Senhor Jesus foi também no mundo desprezado. E quando estava na maior necessidade, foi abandonado por amigos e conhecidos. O Senhor Jesus quis padecer e ser desprezado. Como vamos nos queixar de algo? Teve adversários e contraditores? Como que vamos querer ter todos como amigos e benfeitores? Como será coroada a tua paciência se nada de adverso te ocorrer? Olha, veja como eu sou paciente. Deixa eu ver a contrariedade que eu quero ver se tu é paciente mesmo. Se não queres padecer contrariedade alguma, como que serás amigo de Cristo? Tu não quer sofrer uma contrariedade? O autor está dizendo, como é que você quer ser amigo de Cristo? Sofre com Ele e por Ele, se com Ele você quer reinar. Está vendo que o quanto nós estamos esquecidos disso aqui? O porquê nós estamos aqui? Para onde nós estamos indo? Como nós estamos esquecidos da vida espiritual, da vida interior? E aí, não é que aquela pessoa parou de falar mal de você, ela continua falando mal, mas você agora medita a paixão de Cristo e aquilo já não te, como é que eu posso dizer? Aquilo já não te perturba tanto. Vai te perturbando cada vez menos, até o ponto de você não fazer caso. E reconhecer que, na verdade, ela inflige um maior mal a ela própria do que a você. Se tiveres entrado uma só vez na intimidade de Jesus, vida interior, e saboreado um pouco do seu ardente amor, não te preocuparias então com tua própria comodidade ou incomodidade, mas te regozijarias pelo opróbrio infligido, porque o amor de Jesus faz com que o homem a si mesmo se despreze. Atos dos Apóstolos 5:41, Deus. Se sentiam felizes por sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Quem ama Jesus e é verdadeiro homem interior, livre de afetos desordenados, pode converter-se livremente a Deus e elevar-se em espírito sobre si mesmo, repousando aprazivelmente. Quem é homem interior? Aquele a quem as coisas todas se consideram como são, não como se dizem nem como se estimam, é um sábio, instruindo mais por Deus que pelos homens. Ele considera as coisas como elas são verdadeiramente, não como se diz nem como se estimam. Esse é um homem sábio, instruído por Deus. Quem sabe caminhar recolhido dentro de si e considerar em pouco as coisas do exterior, não requer lugares nem espera tempos para ter devotos exercícios. Não fica dando desculpa, né? O homem interior depressa se recolhe e jamais se derrama totalmente nas realidades exteriores. Não lhe servem de obstáculo o trabalho, nem a ocupação necessária. Pelo contrário, isso tudo, ele se ajusta a isso tudo e transforma isso em pontos de união. Então aqui, porque eu trabalho muito, não. Ele consegue, o homem interior faz o trabalho um ponto de união com Deus. Ele glorifica a Deus através do trabalho, dos muitos encontros do dia, até mesmo dos seus exercícios físicos, tudo ele faz para a glória de Deus. Esse é o homem interior, nada se perde. Quem se encontra bem disposto e ordenado em seu interior, não se preocupa com os feitos admiráveis e perversos dos homens. Minha gente, tem que ler esse capítulo aqui umas 10 vezes. Tanto mais se vê um homem impedido ou distraído, quanto mais atrai as coisas a si. Se retamente vivesse diante de ti, bem purificado estivesse, tudo sucederia para o teu bem e teu proveito. Por isso, desagradam-te muitas coisas e a miúde te perturbam, porque ainda não morreste para ti, nem te separaste das realidades terrenas. Nada mancha nem embarga tanto o coração do homem como o amor impuro às criaturas. Se rejeitares consolar-te exteriormente, poderás contemplar as celestes realidades e rejubilar-te interiormente muitas vezes.
em Deus somente. Como diz Santa Teresa, quem tem Deus, nada lhe falta. Meus queridos, caminhamos bastante, trouxe muita informação hoje para você e eu finalizo dizendo que toda essa delícia que nós partilhamos aqui, que é o anseio do coração, mas como eu falei, há alguém que quer te manter distante de tudo isso. E por isso que nós vamos estar trabalhando amanhã como vencer o desânimo, quando a alma decide caminhar com Deus e bate o desânimo. Nós vamos trabalhar ao longo desses próximos dias como vencer as preocupações, o medo e a ansiedade, as distrações, a superficialidade, a mornidão espiritual. A proposta é que consigamos vencer todos esses obstáculos para, de fato, nos derramar em Cristo, de fato, ter vida interior. Compartilhe com outras pessoas essa formação e vamos juntos hoje, o primeiro dia de 40 dias, uma jornada que vai te levar aos altos patamares da vida espiritual, da intimidade com Deus. Deus abençoe você.